Oi, Imbistas! Tudo bem com vocês? Para quem não sabe o que eu disse, significa oi em árabe. Em homenagem à nossa convidada de hoje, vamos receber a doutora da comunicação, a mestre da moda, a blogueirinha da EMB, leitora compulsiva, a querida dos alunos, Issafi Karawi! Issafi, muito obrigada por ter vindo participar do nosso programa. Marhaba, Laura! É muito bom estar aqui. E obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Hoje a gente tem um sucesso de bilheteria, né? Nossa plateia lotadíssima. É um prazer participar do programa com vocês. É meu. Você pode contar um pouco sobre quem você é, sua trajetória acadêmica, sua vida hoje em dia? Posso. Bem, acho que a apresentação falou um pouquinho de mim. Eu sou doutora em comunicação, eu sou jornalista e estou aqui na EMB. Entrei na EMB em 2016 para dar aula na pós-graduação. Sempre falando sobre comunicação digital, então apesar de ser formada em jornalismo, eu venho trabalhando em comunicação digital há muito tempo. E estou na graduação da EMB desde o ano passado para dar uma disciplina de comunicação digital chamada Métricas e Engajamento na Internet. Muita gente não passou por mim, alguns vão passar pela minha disciplina, venha de coração aberto, é uma disciplina muito legal. Tomara que eu passe. A gente começou a implementação da disciplina em rádio e TV e hoje tem no jornalismo, em produção editorial, enfim, é uma disciplina muito legal. Durante a minha carreira de jornalista, eu trabalhei sempre com assessoria de comunicação e com jornalismo cultural. E foi nessa época que eu comecei a trabalhar com digital, como editora de um portal de notícias de música, em Cuiabá, Mato Grosso, que é a cidade onde eu nasci. Depois da minha faculdade de jornalismo, eu fiz também psicologia. Parei, abandonei, desisti e vim fazer o mestrado aqui na USP. No mestrado eu trabalhei com a Globo, com o Ibope, conduzindo pesquisas nesse sentido, é por isso que eu estou em rádio e TV hoje. E depois no doutorado eu fui estudar blogs de moda, que eu acho que é por isso que você me apresentou como a blogueira da EMB. Não sou blogueira, não tenho pretensão, mas estudei blogueiras de moda por 4 anos, então foi a minha tese de doutorado. Tentei entender um pouquinho como é que elas se profissionalizaram, o que aconteceu da blogueira que era simplesmente uma blogueira se tornar uma influenciadora, passar a trabalhar com isso, foi um pouco o tema da minha pesquisa de doutorado. E hoje o que eu faço é trabalhar com influenciadores digitais, justamente. Então eu trabalho especialmente pensando em produção de conteúdo para influenciadores digitais, estudo de métricas para influenciadores, planejamento de comunicação para influenciadores digitais. Então eu estou nesse lugar, assim. Acho que eu sou uma professora bem... Os alunos até falam assim, Pro, você traz muito do que está acontecendo agora. E, de fato, eu trago. As minhas aulas não têm exemplo de 2 semanas atrás. É o exemplo de ontem, assim. É o exemplo de hoje, o que aconteceu agora. Está no meu exemplo de aula, porque também é muito do que eu vivo, né? Sim. Então, acho que é isso um pouco da minha vida. Legal. Que coisa, você pergunta da minha vida, eu falo só da minha carreira, né? Mas tem uma vida e tudo mais, mas também tem essa carreira. E a origem do seu nome é da onde? Eu sou de família árabe. E o meu nome, Issafi, inclusive, para qual câmera eu olho? Alunos. Mensagem. Meu nome é muito difícil de dizer, é Issafi. Então, muita gente fala Issafi. Eu não me importo, pode me chamar desde que me chame, tá ótimo. De Pro, de Issafi, do que quiser. Issafi significa ajuda. É o nome da minha avó, enfim, significa ajuda. Durante toda a minha faculdade, eu fui chamada de Socorro, porque... Ajuda, né, é um nome, assim, a versão bonita do significado do meu nome, não que Socorro não seja, mas durante a minha faculdade eu era chamada de Socorro. Caraca, por conta dessa tradução. E o meu nome é um nome de velha em árabe. Então, assim, as minhas primas que vivem no Líbano, por exemplo, acham muito engraçado eu me chamar Issafi, que é um nome de velhinha mesmo. Então, é o nome da minha avó, é um nome de velhinha e tudo bem. Significa ajuda. Acho lindo, inclusive. Você já se imaginou sendo youtuber? Já pensou nisso? Não. Deixa eu te contar uma coisa, assim, pensando nesse universo de youtuber. Quando eu fazia a faculdade, eu tinha um sonho. Ser VJ da MTV. Eu sou formada em jornalismo, como eu te falei. Me formei na Federal de Mato Grosso. E a gente, assim, Mato Grosso, a capital é Cuiabá. E em Cuiabá, a gente reclama muito, assim, das estruturas que a gente tem para pensar em produção e tudo mais. Mas eu vejo a EMB e eu penso, nossa, eu me lembro como se fosse hoje, assim, o único dia durante toda a minha formação que eu entrei em um estúdio. E foi exatamente um único dia. Eu lembro que eu estava super doente e eu não pude fazer a prática de estúdio.
E a gente tem assim, esse estúdio incrível e tudo mais. E eu ficava lá em Cuiabá pensando, nossa, eu quero ser VJ, mas eu nunca tinha entrado num estúdio. E queria muito ser VJ da MTV. E aí, hoje em dia, eu fico pensando... Não me tornei VJ da MTV, mas tudo bem. Hoje em dia, eu fico pensando que... Como os youtubers têm muito carinha de VJ, né? Então, eu nunca pensei em ser youtuber, mas eu queria muito ser VJ. Então, eu não sei se eu tivesse crescido com os youtubers, eu não desejaria, de alguma maneira, me tornar youtuber. Não sei, porque acho que VJ e youtuber estão ali, meio irmãos, né? Nesse sentido. Então, hoje em dia eu não penso, mas nunca diga nunca, né? Nunca cuspa pra cima, cai na testa, essas coisas, enfim. E qual rede social você mais curte? O Instagram. O Instagram. Hoje o Twitter me avisou que eu tenho 4 anos de Twitter. E eu tenho, acho que, 4 tweets no Twitter. Mas, obrigada, Twitter. Eu gosto do Twitter, mas, enfim, eu gosto mais do Instagram. E o Pinterest, que é uma rede que as pessoas não falam muito, mas eu amo, falo nas minhas aulas também. Eu adoro o Pinterest. Já fiz treinamentos no Pinterest muito legais. E acho que são as duas. E como foi a experiência de participar do programa Mídia em Foco na TV Brasil? Foi muito legal. Foi demais, assim. Para quem não conhece, o Mídia em Foco trata assuntos ligados à comunicação, né? E convida profissionais para falarem sobre o tema. E eu fui chamada... Foi muito curioso, assim, como rolou o convite. Primeiro eu levei um susto, eu abri minha caixa de e-mail e tinha um e-mail da TV Brasil me convidando para dar entrevista. E eu não conheço ninguém na TV Brasil, tem um aluno ou outro, mas assim, ninguém que fosse, de fato, me convidar para falar. E o convite surgiu na minha caixa de e-mail, eu fiquei pensando se era verdade, se não era, enfim. Era verdade, eles estavam me convidando para um programa sobre influenciadores digitais. E o mais legal, no programa está o Felipe Castanhari, por exemplo, que é um super youtuber, né, super respeitado, enfim. E eu participei do mesmo programa que ele, então eu fiquei muito lisonjeada. E aí tem uma coisa também nesse convite. Uma vez eu estava conversando com um aluno. E aí ele estava falando sobre... Eu não sei, eu acho que eu fiz esse tempo de psicologia e aí ficou alguma coisa em mim, assim. Porque os alunos gostam muito de conversar comigo, contar como que tá a vida, como que tá, enfim, de verdade mesmo. Coisa de, às vezes, sentar e chorar, enfim. E aí eu estava conversando com um aluno, ele estava falando sobre estágio, que ele estava procurando e não estava conseguindo encontrar. E ele falou assim, Pro, como é que te chamam? Como é que funciona isso? Ele me perguntou exatamente o que eu fazia. Eu falei que eu faço consultorias. Então, as pessoas me chamam, eu vou, desenho um planejamento de comunicação e parto, vou embora. E, inclusive, por exemplo, eu dou treinamentos em agências de comunicação. É a mesma coisa, a agência me liga, oi, Saf, eu queria um treinamento sobre isso. Eu vou, dou o treinamento e vou embora. E aí eu contei pra ele como era essa minha prática, e aí ele todo meio down, assim, falou assim, poxa, eu espero que um dia eu receba um e-mail me falando, ó, vem aqui, eu quero que você faça isso. E eu fiquei tanto com isso na cabeça, mas aí depois eu comecei a rememorar, assim, e pensar, por exemplo, nesse dia do e-mail da TV Brasil. Eu nunca imaginei que a TV Brasil soubesse quem eu era e que eu estava pesquisando esse assunto que para eles era importante, eles queriam discutir. Então, assim, esse aluno que me disse isso, ele sabe. Nós estávamos no laboratório um dia à tarde, ele sabe, ele lembra. É curioso, assim, parece que é muito... Nossa, os e-mails chegam, mas não, cada e-mail que chega é uma emoção diferente. Esse da TV Brasil foi muito legal. E tem muito a ver com o que eu venho pesquisando. Eu fui uma das primeiras pesquisadoras brasileiras a estudar influenciadores digitais. Então, hoje em dia, quem estuda influenciadores digitais é com base na teoria que eu construí. Então, eu fico muito feliz quando, por exemplo, a TV abre espaço para os pesquisadores que são cada vez mais, como dizer, de forma não muito revoltada, negligenciados pela sociedade, né? A gente pensa que o pesquisador está lá fazendo nada, mas a gente está pensando em questões sociais importantes, né? E acho que é legal a TV legitimar isso, né? Então foi muito legal. Bem legal. Mesmo, muito. E você posta bastante coisa sobre o lado bom de ser professora, né? Que você gosta muito. Sim. Qual o lado negativo pra Lado você? negativo é essa mala de prova que está aqui escondida. Mas elas me perseguem. Eu abro a porta do banheiro, tem prova, enfim. É uma coisa, não sei. Tem prova no meu carro, tem prova no meu escaninho, tem prova na minha sala de TI, lá na Mooca, tem prova em todos os lugares. Então, se eu fosse dizer assim, qual é o lado negativo de ser professora? Prova. Eu sofro para preparar a prova. Os alunos pensam assim, nossa, professor, o único desejo, assim, a meta de vida do professor é
eu preciso ferrar todos os meus alunos. Se eu não ferrar os 300 alunos que eu tenho, eu não estou feliz. Isso não é uma meta de vida dos professores. Eu fico pensando em prova, assim, um mês para pensar. Eu tenho que fazer uma prova que seja legal para quem estava, mas não estava. Estava de corpo, mas não estava de alma. Uma prova para quem estava lá todos os dias. Eu fico nesse sofrimento para preparar a prova e depois para corrigir. É uma tortura. Para mim, prova é o pior, assim, cenário da educação superior. De resto, eu gosto de tudo. É só as provas que, de fato, é ruim para aluno, é ruim para gente, enfim. É ruim para todo mundo. Mas tudo bem, tá? Tudo bem, vamos fazer prova, tá tudo certo, tá ótimo, não tem problema. Nos últimos anos, tem se visto na internet o crescimento de produtores de conteúdo e influenciadores digitais. Como você avalia a evolução dessas personalidades, em especial no mundo da moda? Como responder essa pergunta? Eu acho assim, quando eu comecei minha pesquisa, em 2014, de doutorado, era muito legal falar de influenciadores digitais, por quê? Antes, só uma pessoa tinha voz no mundo, a grande mídia. Então, a mídia tradicional era a única instância que podia dizer alguma coisa. Então, foi muito legal quando pessoas comuns puderam dizer alguma coisa, produzir conteúdo. Então, uma blogueira... Hoje a gente olha para as blogueiras, elas estão milionárias, incríveis, enfim. Mas elas eram essa pessoa que simplesmente produz um conteúdo num blog. E então foi muito legal para a comunicação pensar que interessante, tem amadores agora passando a produzir, assim como a TV produz. Não precisa ser só a Globo falando sobre moda, ou não precisa ser só a Vogue falando sobre moda, né? Então a moda passou a ser algo que todo mundo pode consumir, por exemplo. Acontece que 4 anos depois, eu comecei lá em 2014, em 2018, quando eu terminei a minha tese, o mercado de influenciadores está num momento muito bom, mas muito complicado. Então, assim, a gente tem uma discussão super séria sobre publicidade velada. Então, influenciadores que fazem parcerias comerciais e não dizem que estão fazendo parcerias comerciais. Isso é super grave para a comunicação, mesmo, assim. Então, a gente tem que tentar entender e estabelecer parâmetros para uma publicidade sadia. A gente tem influenciadores estabelecendo padrões de beleza, de consumo, daquilo que é ser feliz, enfim. Coisas que a gente não consegue alcançar, um consumidor comum não consegue alcançar. Tanto é que é bem curioso, não sei se você viu, Laura, mas o Instagram vai desaparecer com os likes. E aí essa história do Instagram desaparecer com likes, com o número de likes, é um movimento do Instagram de tentar fazer com que as pessoas parem de viver essa cultura do like. Sim. Que tem muito a ver com influenciador. Like. E aí a gente fica nessa corrida pelo número, e isso é muito por conta dos influenciadores digitais, né? Então eu tenho dúvidas hoje sobre o papel dos influenciadores. Ainda que eu trabalhe com. De novo, nada contra, adoro. Pode me ligar e mandar aqueles e-mails. Mas, enfim, eu acho que a gente está num momento meio complicado de redefinir práticas. Com certeza. Acho que está um pouco nesse sentido. Assim. Qual o lugar do mundo você mais gosta de conhecer? De conhecer? Nossa, você estava fazendo muitas perguntas difíceis de pensar. Ai, tantos... De verdade, mas hoje eu tô com muita coisa para conhecer a Alemanha. Eu sou, assim, uma turista, como dizer, uma turista meio triste. Eu gosto de ir em um lugar que tem história triste, eu gosto de, enfim, pensar de tudo de triste que aconteceu no lugar. Então eu sou meio nessa pegada, assim, de turismo para ler, de turismo para andar bem devagar. Então, eu tô nessa vibe de querer ir para a Alemanha, porque eu acho que tem muito isso, né? No inverno bem pesado, para não conseguir sair de casa, do hotel, para ficar lendo. Aí, quando eu conseguir sair, é aquele clima, assim, enfim. Pode ser só uma fantasia, acho que não tem nada a ver com o que eu tô fantasiando, mas eu gostaria muito de conhecer a Alemanha. Na verdade, eu tenho uma coisa de eu quero conhecer o mundo inteiro. É uma angústia que eu carrego, assim. Pensar que, nossa, um dia eu vou morrer e eu não terei conhecido o mundo inteiro. Isso é algo que eu levo. Mas também... igual. Você pensa igual? E é horrível, Muita gente né? pensa assim. Muita gente... Mas sabe que tem gente que não, por exemplo, os meus minha pais, avó. a Minha sua avó avó. nunca pensa assim. Então, meus pais também. Meus pais pensam que, tá bom, eu vou partir, o mundo vai ficar e tá tudo bem. Não tem esse problema, assim. Pra mim é um problema. Então, por isso que essa pergunta é bem difícil. Amanhã eu mudo de ideia. Se a gente gravar de novo, amanhã eu vou querer ir pra outro lugar, com uma história triste e tudo mais. Mas, enfim. E o que você mais gosta da cultura libanesa? Comida. A comida. A comida, com certeza. Mas, assim, sendo bem... A comida, a música, os casamentos árabes.
Não sei se vocês já viram Casamento Árabe, mas se você não viu, entra no YouTube e coloca. Entra no YouTube e coloca Dabik Casamento Árabe. A gente tem uma dança árabe que se chama Dabik, que é uma dança em roda. E aí tocam aqueles tambores. E aí você vai dançando, meio uma dança que tem uns pulinhos e tudo mais. E é lindo demais, é lindo. E assim, isso eu acho demais. Acho que a musicalidade árabe é incrível. Eu gosto disso. Gosto da comida. Gosto das pessoas. O árabe é muito... deixa eu aqui te abraçar, deixa eu falar alto, deixa eu mexer, deixa, enfim. Eu gosto disso. Intenso, é. Gosto do exagero, enfim, gosto de várias coisas. Gosto da língua, apesar de ter estudado árabe por 4 anos e não saber falar. Então, assim... Mas você estudou aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Não sei se o problema é comigo, com o árabe, ou se é um encontro de 2 problemas. Não sei o que é, mas não consigo. Português também é bem difícil, né? Você estuda 4 anos e... E também, né? Os gringos, né? Mas até pra gente, não é? Sim. A gente não vê um monte de coisa absurda na internet também? As pessoas estudam 13 dia a anos. dia, né? 13 anos estudando português e a gente ainda vê umas aberrações. Mas eu, assim... Você que tá aí assistindo. Eu tô falando com a câmera, nem sei se eu vou falar com a câmera. Lá, você que está nos assistindo. Eu sempre fui assim. Eu sou jornalista. Então, jornalista acha que é bom em português e em línguas, porque eu gosto de ler, porque eu gosto de escrever. Então, eu tinha certeza que eu era muito boa em língua estrangeira. Eu falo inglês e falo francês, fui professora de inglês por muito tempo, enfim. E falo inglês e falo francês, eu pensei, nossa, eu sou ótima em língua estrangeira. Pode mandar a língua estrangeira que for, que eu vou ser incrível. Manda o árabe. Manda o árabe. Primeiro assim, você fica 1 ano e meio se alfabetizando, porque o árabe é um alfabeto diferente. Não sei se vocês já viram escrita em árabe. Põe também no Google. Uma escrita em árabe. Mas é uma escrita, primeiro, é oposta à nossa, a gente escreve de lá para cá. Então, Sim. tem várias coisas diferentes. E aí você fica igual uma criança, aprendendo a primeira letra. Sendo alfabetizado. Sendo alfabetizado. Depois de ser alfabetizado as letras, você tem que juntar as letrinhas. Igual a gente fazia quando era criança. Ba, bebi, bobu. E aí você vai. E sair daí para ler, enfim, é um processo. E aí eu não consegui. Eu estudei 4 anos. Segundo meu professor de árabe, eu era ótima. Mas, segundo ele, nossa, incrível. Ele chegou a me dizer, mas como é que você... Esses dias eu conversei com ele e disse que tinha esquecido tudo de árabe. Ele falou assim, como é que você esqueceu? Você escrevia textos maravilhosos. Ele usou esse adjetivo. E aí eu fiquei meio me questionando, né? Mas eu fui para o Líbano, por exemplo, não consegui nem dizer marhaba. Eu ia perguntar isso. Pra ninguém. Não consegui. Fui incapaz. Então eu sei falar isaf, sei falar marhaba, sei falar algumas coisas. Sei rezar, que a minha família é muçulmana. Algumas coisas soltas, assim. Coisas soltas, sem contexto, mas eu sei ler. Eu sou meio analfabeta funcional em árabe. Eu sei ler, juro, se você me der assim, um texto em árabe, eu consigo ler ele inteiro. E aí você pergunta, Saf, parabéns, o que está escrito? Não faço ideia. É surreal, gente. Eu consigo ler tudo, mas eu não faço ideia do que está escrito. Nossa. Mas enfim, eu acho que é algo com árabe, não é comigo. Acho que é com árabe. Eu acho, não sei. Enfim. E qual a coisa mais selvagem ou impensável que você já fez na vida? Nossa, eu sou muito careta. Sério? Deixa eu pensar. Alguma aventura, assim? Deixa eu pensar. Eu acho que eu sou bem careta. Olha só, vou me descrever. Eu gosto de ler. Você viu o turismo que eu gosto de fazer, né? De andar. Então, assim, não disse nada de pular de asa delta, nenhum turismo adrenalina. Não pense para Nova Zelândia, por enquanto, por exemplo. Então, assim... Mas algumas coisas, assim, você pensa? Não. Pode paraquedas, escalar, Jamais, jamais, não, obrigada. Mas, ó, você é filosófica, pode? Acho que a coisa mais... Sua pergunta era sobre corajosa? Não. Alguma coisa selvagem que você já tenha feito? Vou mudar para corajosa, pode? Pode. Aqui, ó. Claro. A coisa mais selvagem / corajosa que eu fiz, como eu sou bem careta, não sei, não consigo pensar, acho que foi sair da minha cidade, vir para São Paulo e viver a vida. Com certeza. Eu acho que foi a coisa assim mais, sabe? E assim, eu fiz USP, não fiz graduação na USP, mas fiz mestrado e doutorado na USP.
E eu estava lá na Federal, igual eu te falei, que te falei também da estrutura, que era maravilhosa, enfim, tive aula com professores incríveis, mas eu tive aula com um professor doutor toda a minha graduação, por exemplo. Então, eu fico pensando nisso, assim, eu fui muito sem noção. Eu botei na minha cabeça que eu vou sair daqui, eu vou estudar na USP. E aí eu acho que foi meio, não foi selvagem, é uma coisa meio corajosa de nerd, mas assim, é a minha... isso. É o que tem. E um sonho que você ainda não realizou? Que é viajar o mundo, de verdade, é um sonho. E também fazer, durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer parte da minha pesquisa na Inglaterra, numa universidade chamada London College of Fashion, então uma universidade de moda, para pesquisar sobre blogs. Mas, no período em que eu poderia ficar lá 2 anos. Nesse momento, teve um corte de verbas do CNPq e da CAPES, que são instituições de fomento à pesquisa no Brasil, e eu não consegui ir. E eu estava com tudo pronto, toda a papeleta, a professora de lá já tinha me aceito, tinha sido já tinha sido tudo acertado e eu não consegui ir. Então eu guardo isso, assim, de querer ir para lá estudar. E aí, num pós-doc agora, né? Então são as coisas que... Então, eu acho que são esses 2 sonhos, assim. Viajar o mundo e fazer um pós-doc fora. Tá bom. Pode beber água, que eu tô te interrompendo. Você não tá me interrompendo, fica tranquilo. É que eu bebo muita água, muita. Pode beber, gente. Traz mais. Complete a frase. Poderia ficar horas? Dormindo, pode? Pode. Não, tá, pode, então tá bom. Eu ia falar lendo também, mas dormindo. Agora, eu falei das provas aqui escondidas, né? Aí eu tiro de verdade um pacote. Então, dormindo. Pode ser? Pode. Ah, eu sou muito careta, desculpa. Não, tá ótimo. Pelo menos você faz bastante coisa, né? Melhor que não fazer. Melhor que não trabalhar. Tenho trabalhado bastante. Inclusive, eu gosto de... Você perguntou da minha rede social favorita, e é o Instagram. No Instagram eu fico 24 horas... 24 horas não, mentira. Eu fico algumas horas do dia, as outras 20 eu passo corrigindo prova. Mas essas horas que restam, eu posto as coisas que eu faço, os eventos que eu vou. Inclusive, os alunos gostam e vêm me falar, professora. Por exemplo, eu participei de um evento há poucos dias atrás, de videomarketing, e eu fiz cobertura do evento inteiro. Então, fotografei slides, mostrei dados novos, às vezes eu faço treinamento no Pinterest, enfim, compartilho coisas, posto nos stories, os alunos gostam, printam, guardam, já vi até em TCC, e aí a aluna me mandou o TCC com print do slide que eu tinha postado, e ela falou assim, professora, não sei qual é a referência, peguei nos seus stories. Então eu gosto, assim, compartilho essas coisas, enfim. Ah, bem legal. Muito bem, chegou a hora do nosso ping-pong especial com a prova surpresa. O quadro funciona como uma prova oral e eu vou fazer algumas perguntas e você escolhe uma das alternativas, tá bom? Ai, meu Deus. É sobre a minha disciplina? Podia Não, ser é bem tranquilo. Tá, porque eu não quero errar, porque ela é competitiva. Gato ou cachorro? Cachorro. Voar ou super velocidade? Tem que ser rápido, né? Super velocidade. Pra corrigir prova. Aquela. Gente, eu tô... É que foi semana de prova, desculpa, eu tô meio temático. Pinterest ou Instagram? Pinterest ou Instagram? Ah, não, isso é injustiça. Instagram. PC Siqueira ou Felipe Neto? PC Siqueira. Para nossa alegria ou banheira de Nutella? Para a nossa alegria, nossa, pelo amor. Vogue ou L? L. Sex and the City ou Como Eu Era Antes de Você? Sex and the City. The Big Bang Theory ou Two Broke Girls? Ai, meu Deus. As duas eu adoro. Mas The Big Bang Theory. Prefiro. O Clone ou Órfãos da Terra? Não tô assistindo Órfãos da Terra? O Clone. Nem eu. A Jade, Inxala Muito Ouro, enfim. Essa é a piada. Eu não posso intrometer no ping-pong, né? Pode. Tá. Você viu como eu sou careta? Eu até não posso nem quebrar a regra do programa. Tem que ficar na regra. Até hoje, quando as pessoas perguntam, seu nome é árabe, não sei o quê, sempre tem a piada do muito ouro, Inxalá. Nem sei se é da época de vocês, gente, mas sempre tem. E eu uso muita coisa, assim, dourado, cor, enfim. Tem uma jaqueta
toda dourada, de frio. E aí é só eu chegar que é muito ouro, inshallah. Mas tá tudo bem. Pode mandar muito ouro, tá ótimo. Irmãos à obra ou Masterchef? Irmãos à obra. Falafel ou feijoada? Falafel, nossa, com certeza. Até porque, olha, feijoada tem carne de porco. Os muçulmanos não comem carne de porco. A minha família toda é muçulmana. Eu sou muçulmana, porque o meu é assim. Por exemplo, os judeus. Se a mãe é judia, você automaticamente nasce judeu, né? E os muçulmanos, se o pai é muçulmano, todos os filhos são muçulmanos automaticamente. A minha muitas mãe, religiões, né? muitas religiões têm essa passagem, né? A minha mãe é católica, meu pai é muçulmano. E aí é bem bonito, assim, quando a criança muçulmana nasce, o pai faz uma oração para a criança e daí ela é batizada. Os muçulmanos não se batizam, não existe isso, né? Então, eu sou muçulmana e daí feijoada não faz parte, assim, do meu... Ainda que eu não seja muito... não siga a risca, a religião, Sim. nem nada. Até por conta da minha mãe ser católica e eu estar no meio do caminho, sabe? Mas feijoada não. Falafel. E sempre que tiver comida árabe outra coisa, nem pergunta. É comida árabe. Eu ia perguntar esfirra ou coxinha. Não, mas aí também... não. Coxinha, né? Esfirra da minha avó. E coxinha do mundo. Pode ser assim? Pode? Pode. Tá bom. Intiv, tirabi? O que você falou? Perguntei se você bebe. Não bebo, os muçulmanos não bebem. Eu disse que eu sou careta, eu falei pra vocês. Falei, não bebo. Você sabia, não sabia? Mais ou menos. Se você escrevesse, Laura, as coisas iam ficar diferentes, mas foi. Amy Winehouse ou Katy Perry? Katy Perry. As duas, mas Katy Perry. Acho que pra animar os ânimos. Muse ou Foo Fighters? Foo Fighters. Lollapalooza ou Rock in Rio? Lollapalooza. Já foi? Já. O meu marido, ele é músico, então ele teve uma época que a gente ia muito em festival. Na verdade, quando eu trabalhava com assessoria de comunicação, eu tinha uma banda. Isso pode ser uma coisa selvagem, não pode? Super! Era a banda do quê? Volta tudo! Volta lá naquela pergunta que a gente estava. Eu tinha uma banda só de meninas. Eu tinha, sei lá, eu era um bebê, eu tinha 17 anos, 18, 19, 20, sei lá, 15. Antes de entrar na faculdade, até quase o fim da faculdade, eu tinha uma banda, eu tocava baixo nessa banda. Que louco! Não parece, né? Hoje eu virei a Patricinha de Beverly Hills, mas eu tinha uma banda de rock, de indie rock. A gente tinha um apelido na cidade, era as Princesinhas do Indie Rock Cuiabana. Não vou falar o nome da banda, essa vocês vão ter que achar sozinhos no Google. Mas era muito legal. E por conta dessa banda que eu comecei a pensar, vou trabalhar com comunicação. E também foi por conta da banda que eu comecei a trabalhar em assessoria de comunicação, que na época esse período que eu trabalhei como editora de portal, era portal de música, por conta disso. Seus alunos sabem disso? Alguns sabem. Sabe quais alunos que sabem? Os alunos da música eletrônica, porque eu dou aula na música eletrônica também. Então, para eu chegar com um approach melhor, eu já chego dizendo, gente, eu entendo um pouco de música. Tá lá na minha outra vida, tanto é que você perguntou, eu não disse, mas é super selvagem, enfim. Super selvagem. Selvagem, né? Parece que eu era, sei lá, me vestia de preto gótica, não era isso. Mas os alunos da música eletrônica sabem, e eles ficam super espantados, mas é de espantar mesmo. Mas eu não tenho nem mais nada, assim, se você me der um baixo, eu não sei tocar, enfim. Ou sei, não sei. Será que eu vou andar de bicicleta? Não sei. Providencie um baixo. Just Dance ou Dance Dance Revolution? Just Dance, com certeza. Livro ou e-book? Livro. Harry Potter ou Crepúsculo? Harry Potter. Pausa nessa pergunta. Meu TCC do jornalismo foi sobre Crepúsculo. Eu vi a sua cara. Como foi? Pode ir, não tem problema. Mas foi demais, tá? Tenho muito orgulho. No meu TCC de jornalismo, eu estudei fanfics de Crepúsculo. Porque eu sempre estudei comunicação digital. E sempre estudei essa questão de pessoas comuns fazendo coisas interessantes na internet. E aí eu fui investigar. Era a época que estava assim, todo mundo lia Crepúsculo. E eu tinha essa coisa de... As pessoas falam muito, o jovem não lê, o jovem não lê. E na época eu também dava aula de inglês e eu ficava,
nossa, mas tem muita gente lendo Crepúsculo, como é que o jovem não lê? E aí eu fui dar uma investigada na internet. Nossa, que legal. E aí cheguei nas fanfics e fui pesquisar, então foi meu TCC. Mas Harry Potter é, assim, minha paixão. Sou lufa-lufa, dá pra imaginar. Sendo careta, eu só poderia ser lufa-lufa. Então, queria ser Corvinal, não fui. Agora só quem é Potterhead tá entendendo essa conversa. Então, assim, fica entre nós. Mas Crepúsculo tem um lugarzinho, assim, no meu coração de ter sido meu objeto de TCC. Orlando ou Paris? Paris. A não ser Orlando para ir pro parque da Disney, no parque do Harry Potter. Aí, então tudo tem uma variável. Do Harry Potter. Só também. Beirute, cidade ou comida? Ai, meu Deus. Não pode os dois, então... cidade. Beirute é uma cidade muito bonita. Acho que vale a pena conhecer. E agora a gente quer saber sobre o seu trabalho no grupo de pesquisa Com Mais. Você conta um pouco? Conto. Você que tá me levando pro lado careta da minha vida. Não, mas eu tenho muito orgulho. E eu acho assim também, quando eu falo para os alunos que eu fiz doutorado na USP e que eu terminei meu doutorado na USP, primeiro os alunos olham e ficam assim, será? Não é possível. Eu acho que eu gosto de levar essa bandeira, eu acho que eu quebro um pouco o estereótipo daquele doutor, pesquisador da USP, super careta. Enfim, tô me contradizendo. Mas aquele doutor da USP. Então... eu acho que eu quebro um pouco isso pelos assuntos que eu estudo e tudo mais. E o Com Mais é um grupo de pesquisa da USP em que a gente estuda comunicação digital. Então, são vários pesquisadores diferentes. Então, tem pós-doc, tem doutor, tem mestrando, enfim. E a gente faz pesquisas sobre influenciadores, marcas no ambiente digital. Então, como é que as marcas se relacionam com os públicos no ambiente digital. Enfim, tem todo mundo fazendo um trabalho diferente. E é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Que é um trabalho de... investigar o que está acontecendo no mundo, analisar dados, poder entregar para a sociedade um pouco de uma explicação do que é que a gente vive, sabe? Eu acho que esse trabalho é muito importante, assim. E aí eu gosto de fazer esse papel de uma pessoa que tenta traduzir isso, levar essa discussão traduzida para a sociedade. Então é isso que a gente faz lá no Com Mais, da USP. Que bacana. É isso. Agora vamos para a fase seguinte. Queremos ficar por dentro dos babados da universidade. Queremos saber dos seus casos de aula no quadro Casos de Aula. Você pode contar algum caso dentro da sala de aula ou da faculdade que tenha sido marcante para você, constrangedor? Tá. Vou contar um caso da pós-graduação, que eu dou aula na pós-graduação aqui da EMB. E tem uma coisa que costuma acontecer na pós-graduação, que como os alunos são mais velhos, estão no mercado de trabalho, já têm família, filhos, etc., vez ou outra, emendou um feriado na escola do filho, e daí o pai ou a mãe precisam levar o filho, eu deixo entrar numa boa, na sala com a criança, e aí a criança fica lá desenhando, enfim, me ouvindo falar por 3 horas. E aí, nossa, enfim, rola. Isso aconteceu já 2 vezes. Uma vez, na pós-graduação, a mãe levou a filha, ela ficou lá desenhando, no fim da aula ela me deu um desenho super lindo. Eu fiquei super encantada. Mas o outro caso, que é divertidíssimo, chegou um pai, chegou e falou, professora, eu tô com meu filho, será que ele pode entrar para assistir a aula? Eu falei, claro, pode entrar. E aí ele entrou, sentou e começou a assistir a aula de verdade. Então ele ficou sentadinho e aí ele me olhava. E aí chegou uma hora que ele levantou a mão. E aí... eu fui, e quem tem aula comigo sabe que eu sou bem intrometida, por exemplo, tá tendo aula conversa paralela, assim, ao invés de eu falar, fica quieto, presta atenção, eu vou lá e pergunto, o que foi? E aí, ou os alunos ficam super constrangidos, ou falam também, professora, a gente tá falando, sei lá, dos seus sapatos, isso acontece muito. A gente tá falando hoje do seu sapato, a gente tá falando sobre isso, enfim. Às vezes o aluno fica muito constrangido, então é claro que eu ia responder a pergunta que ele fez. Aí ele levantou a mão e falou assim, tia, vocês não estudam plantas? E aí eu tive essa reação. Primeiro eu fiquei assim parada, depois eu comecei a rir loucamente. E ele muito sério, assim, respeitando a professora. Aí eu parei de rir e ele falou assim, porque na minha escola a gente estuda plantas. Então a gente vai para uma hora a gente sai da sala, vai no sei lá o que ele falou, na horta, no quintal, e começa a estudar as plantas. Vocês não fazem isso? Então, aí eu já fiquei meio tensa, eu falei pra ele assim, tensa não, né? Achei divertido, falei assim, então a gente não estuda coisas tão legais quanto plantas, a gente estuda essas coisas aqui no PPT. Também. Enfim. E aí, beleza, a aula continuou, e ele lá super atento,
olhando, prestando atenção. De repente, eu comecei a fazer a chamada. E aí, ele levanta a mão, de novo, e fala assim, tia, eles não estão respondendo a chamadinha. E aí, eu já fiquei de novo nesse, como que eles não estão respondendo a chamadinha? Aí ele falou assim, é assim que responde chamadinha. A tia fala, fulano, e você tem que responder, eu estou presente. Eles não estão respondendo. E realmente ninguém diz, eu estou presente, né? Enfim, essa aí, eu. E aí ele veio me dizer que os meus alunos não estavam respondendo a chamadinha. Então esse dia pra mim, assim, eu lembro dele, eu vejo ele aqui, de tão gracinha, sabe? E aí ele ficou nessa interlocução durante a aula toda. Foi um dia bem marcante, assim, eu gostei muito, então, enfim, queria compartilhar. Agora, na sala com a graduação, são tantas emoções todos os dias que nem consigo lembrar, não consigo nem nomear uma. Você que foi meu aluno deve pensar em um monte. Eu não sei, enfim. Ou também estou me resguardando, talvez, não sei. Sem problema. O que você não sabe é que nossa produção investigou as redes sociais para encontrar alunos seus e ouvir histórias polêmicas. Este é o Querido Professor. Que no caso hoje é a Querida Professora. Nós vamos exibir 3 histórias de 3 alunos seus. Você e a plateia têm que descobrir qual delas é verdade. Preparada? Preparada, mas não sei se estou pronta. Enfim, vai. Pode soltar. Querida professora, minha história com você não é tão boa, que foi de quando a gente estava fazendo uma prova sua, um amigo meu estava olhando a minha prova, você zerou a prova dele e ameaçou zerar a minha prova. Ai, será que é verdade? Não lembro. Pelo aluno, não sei se é verdade. Mas isso eu posso fazer. Eu sou meio chatinha. Você viu que eu sou meio assim, né? Meia, né? Então, meio careta, quadradinha. Eu posso ter feito, mas acho que com o Daniel, não. Tá. Eu sou o Fernando, não sei se você lembra de mim, mas eu tenho uma história muito boa para contar. Daquela vez, daquele semestre que minha mãe faleceu, e eu acabei faltando muito. E acabei tendo mais de 15 faltas. E você foi lá e me ajudou. Foi lá, falou, Fernando, pode ficar tranquilo, essas faltas eu vou tirar pelo motivo da sua mãe ter morrido. E aí eu consegui completar o semestre. Ai, gente. Ai, por que vocês fizeram isso comigo? Você lembra dele? Eu não lembro do Fernando. É Fernando mesmo, mas também pode ser porque ele faltou demais, também não sei. Por causa da mãe? Por causa da mãe. Não é pra rir, é porque é por causa da mãe. Ai, Fernando, desculpa se essa história foi real. Mas eu não sei. Eu não sei porque eu sou bem chata. Eu sou legal, mas eu sou bem chata. Então, com falta, com prova, com coisas, assim. Acho que é mentira. Tá. Ah, mas não, tá errado isso. Porque se são 3 histórias, 2 são mentira, então eu já tô errando. Mas enfim, vamos lá. Querida professora, no semestre que a gente teve aula, umas 4 ou 5 primeiras aulas que a gente teve, eu sempre ficava depois da aula para tirar umas dúvidas com você sobre YouTube, como administrar as tags, os comentários, thumbnails, se usava clickbait ou não, me ajudou bastante as suas dicas. Isso é verdade, lembro, sei exatamente o canal, e isso eu faço muito. Bem, não sei se o canal, se as coisas que eu falei funcionaram, se foram aplicadas, enfim, porque às vezes eu sou boa para dar pitaco, mas isso é verdade, Essa e qual outra, você acha? A do Felipe, Fernando? Do Fernando? Ai, gente, estou me sentindo mal agora. Do Fernando eu acho que é mentira. Mas o Daniel também acho que é mentira. Ou será que eu tirei a prova dele, achei que ele estava colando? Ai, não sei. Não sei, vamos ver. Eu acho que as 2 primeiras são mentiras. Tá. Nem quero ver o resultado. E essa história é verdade? Essa história é verdade. Aí, ó. Pelo menos na certeza eu acertei. Agora, nas dúvidas, eu posso ter errado. Tá bom. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Assim como o Snapchat também chegará quando o filtro de bebê deixar de ser modinha. Para fechar, qual conselho você daria para você mesma quando começou a carreira? Calma, paciência. Calma e paciência, só isso. Calma, paciência, as coisas vão funcionar, vão prosperar, você vai estar no lugar que você sempre sonhou estar, ocupando os lugares e os cargos que você sempre desejou.
calma e paciência. É o que eu falo para todos os meus alunos também, calma e paciência. E é isso aí, em Vistas, essa foi a Isaf, professora de comunicação. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada foi muito Foi legal. maravilhoso. Obrigada. Obrigada a você que está nos assistindo e a nossa animadíssima plateia. Deixe nos comentários algum professor que você queira ver no Fala Pro e seja um bom digital influencer compartilhando o vídeo e seguindo a TV Anhembi nas redes sociais. Fiquem ligados, até a próxima!